Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba, minha querida Butirã, foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicas e acadêmicos. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabela Nascimento. Bom dia, lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para o Alexandre Mauro Falcão dos Santos, nosso acadêmico correspondente no grande Rio de Janeiro. Bom dia, queridos e queridas ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana de Belém e Quiçá do Pará. Bom dia para a senhora Keila Dairan. Aliás, mestre Orlando, bom dia. Eu vou fazer uma proposta na próxima Assembleia da Academia, propondo a honorabilidade para a Keila Dairan. Diretora da Rádio Umari, um abraço para o Alessandro Tavares. O Alessandro Tavares, quem é o Alessandro Tavares? Essa pessoa é conhecidíssima em Marituba. É o Queco Só Sucesso, a melhor voz do rádio paraense. Um abraço para meu amigo Ivan Soares de Melo, presidente do Instituto Profissionalizado de Capacitação Profissional, que detém a outorga da Rádio Umari. Um abraço também para o Nilson Serrão, o eficiente chefe de gabinete da gestora da transformação Patrícia Alencar. Um abração para o nosso amigo Ronielson Alencar, bogodossense de coração, e Marituba por amor e adoção. Um abraço para o meu amigo Brito, rapaz, encontrei com Brito na farmácia. Disse, Lázaro, fala no meu nome no programa, rapaz. Fala, Brito. Um abraço para o meu amigo Brito, lá na linda propriedade, na entrada do Uriboca, perto da casa do nosso querido Dadinho, casa que lhe foi deixada pelo seu inesquecível pai, Cláudio Arremeirinho da Silva, o seu tatá. Abraço, Dadinho, com Deus no coração. Dê uma carona para o nosso programa no carro do seu coração, que o Alex vai adorar. Por favor, o Alex é o áudio, no áudio, nos botões. Sem ele, nosso programa era zero. É o programa Literatura nas Ondas do Rádio. Temos no comando dos botões, como eu disse, no áudio, nosso amigo Alex Carvalho. Um abraço também, Orlando. Sim. Orlando Ataíde. Um abraço especial
ao OX. O meu grande amigo Orlando Xavier do Nascimento, Está aniversariando. que hoje aniversaria. 22 anos tá bom, não tá bom? 22 anos tá bom demais. Com as bênçãos de Deus, Orlando, que Deus te abençoe sempre você e sua família. Aqui é o poema. Acadêmico Luiz Bernardino, cadeira número 2. Cadeira número 2. Belém, COP30 em novembro. E ele antecipou, Bernardino. Minha querida Belém, quem não te conhece jamais pode avaliar o patrimônio histórico que você tem a mostrar. Com suas velhas mangueiras, o açaí e o tacacá. Tem também caruru, maniçoba e o vatapá. Esta é a terra onde eu moro. Esta é a Belém do Pará. Opa. Sede da COP30 em novembro. A cidade está modificando-se. Uma nova estrutura urbanística estamos vendo na nossa cidade. Trabalho do nosso governador Helder Barbalho, o presidente Lula, o ministro Celso Sabino do Turismo, que tem investido grandemente no turismo da capital, o prefeito da capital, Igor Normando. Nós teremos uma maravilha em novembro, se Deus quiser, a COP30. É a Conferência Mundial sobre o Clima, minha gente. Aliás, ano passado, a Academia, a Almari, propôs um concurso, né, tendo como tema Marituba na COP30. Sabe quantos escreveram? Nenhum. É por isso que eu estou satisfeito com o que eu vou noticiar logo mais adiante com a iniciativa da Escola Estadual de Ensino Médio, professor José Edmundo de Queiroz. Vou falar logo mais, os três premiados que nós vamos trazer sábado. Nós queremos Isso, aqui claro. os classificados. Parece-me que a acadêmica Lia e o acadêmico Edilson, que foram representar a academia, que foi convidada, eu agradeço mais uma vez por isso, a diretora Luana, parece-me que ela mandou os 3 primeiros classificados. E eu vou relembrar, né, mas só no próximo programa é que eu quero a presença desses 3 Sim, classificados para eles declamarem pessoalmente na Rádio Mari para o povo de Marituba as poesias, os poemas classificados. Presidente, só um adendo ainda para referenciar esse evento, é que foram alunos do INSEJA, Do EJA. do EJA. Do EJA. É Educação para a Juventude, isso, né? Mas mais importante ainda, né? Que são pessoas que pararam de estudar, voltaram a estudar. Né? Perfeito. Temos também a acadêmica Geni Begô Graem, cadeira número 12. Pela ausência. A ausência de quem? Do amor? A ausência do amor, ela é a acadêmica Geni, o mestre Orlando. Eu aprecio muito até o texto dela. Fala né? sempre que admira os textos. Ela é bem... Pela ausência de tua fala com minha fala. Pela ausência de teus gestos com meus gestos. Pela ausência da tua boca na minha. Olha só. Pela ausência do teu corpo no meu. Vai dizer? Pela presença de nós. Me ausento. O texto dela Magnífica acadêmica Geni. O texto dela é sempre assim. Magnífica. Aliás, dia 28, minha gente, teremos o lançamento lá no Centro Cultural, né, do Ananindeua, Sim.
Teatro Maguari. Maguari, né? A obra, né? Parece minha obra, Uma exposição uma exposição. do trabalho do Jorge Granino, pai Jorge dela. Grain. Se Deus quiser, se eu não puder, porque os problemas aí para resolver aí, muita coisa para fazer, mas o mestre Orlando irá nos representar. Com certeza. Inclusive, eu sugeri o nome dele para patrono da Almari e foi Muito bem. foi referendado, né? É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Com a palavra, o mestre Orlando para as considerações iniciais. Bom dia a todas as acadêmicas, aos acadêmicos, ouvintes e ouvintes da Rádio Mari, acadêmicas honorárias, prefeita de Marituba, e um abraço muito, muito forte, né? Em todos, em todas, em todos, né? E referendando aqui ratificando aqui a palavra do presidente, essas iniciativas, né? Primeiro foi da Escola do Rosário, nós tivemos aqui um programa muito, muito prazeroso, né? Com duas estudantes que vieram aqui, que foram agraciadas com premiação. A Eduarda e Yasmin. Isso, a diretora da escola, a avó de uma delas e, inclusive, uma religiosa. Então, foi assim um programa bem diferenciado. E também a Escola José Edmundo, inclusive, trabalhei nessa escola por algum tempo, né? E que a gente espera que no próximo sábado estejam aqui. Eu pediria, nós sempre falamos aqui, presidente, que o nosso programa ele é diversificado, né? Mas diversificado no sentido da proximidade com a literatura e com a vida. Aqui ninguém vai falar, viu Alex, de resenha esportiva nem resenha policial, né? A gente fala de resenha literária e resenha de vida. E eu quero aqui pedir permissão para o presidente para quebrar mais uma vez o protocolo, né? Então é assim, eu queria iniciar aqui com o título que eu coloquei aqui nesses 3, 4 minutos que eu vou usar aqui, que é a alegria de um pai com a vitória de um filho, que é tema que pode ser tema de uma redação. Então nós temos aqui um texto de um pai, né, conhecido inclusive nosso, mora na rua do presidente da academia, a mãe dele é uma pessoa assim, maravilhosa, que nossa conhecida, e este pai teve um rapaz extremamente trabalhador, inteligente, fez academia, e muito simpático, muito gentil, como a mãe e como a família toda. E ele teve a felicidade de ter um filho aprovado no curso de medicina. E ele ficou tão emocionado que escreveu um texto e mandou para a gente. Eu gostaria de fazer uma leitura rapidinho, porque é exatamente aquela sensação que todo pai, toda mãe tem com a vitória de um filho, não é presidente? Correto, né? Então seria importante que a gente referendasse. Ele, inclusive, está nos ouvindo, né? Então seria muito deselegante que nós não fizéssemos esse registro. Então, a vitória de um Mariuara, isso é coisa do Dilton, né? De origem simples, olha aí, olha Alex, essa aí. De origem simples, Bonovox, sabes quem é Bonovox, né? Vocalista da banda U2. O nome do filho dele, mano. Bonovox Ixit dos Santos Cromwell, filho de Marituba, proveniente da união de More Ixi Cromwell da Silva e Lucidalva Ferreira dos Santos. Meu amigo More. Neto de Moisés Calixto, né? Embarcado a Marinha, né? Neto de Moisés Bergman. Calixto e Ingrid Bergman Cromwell da Silva. E Antônio Marcolino dos Santos e Terezinha Ferreira. Desde muito cedo, basicamente aos 3 anos de idade, começou a ler e escrever com sua mãe Lucidalva, enquanto seu pai, More, adentrava áreas remotas para implantar projetos e ajudar comunidades tradicionais,
especial Altamira, quando de fato foi matriculado no Jardim 1 da escola Meu Anjinho, do parente, né, parente? Da escola Meu Anjinho, onde inclusive o Igor, meu filho, e a Gabi também estudaram, passando toda a sua alfabetização. Logo em seguida, ingressou na escola Padre Romeu, cursando o ensino fundamental menor. Depois seguiu para as aulas de reforço da professora Ana Cláudia, localizada na Travessa Padre Marcos Chavaldi. Em seguida, foi cursar o 5º ano até o 9º na escola salesiana. E, para finalizar sua trajetória acadêmica, foi para a escola Equipe, na Cidade Nova, onde concluiu o ensino fundamental e médio. Para ele chegar nesse pódio, houve atores, Deus, família, amigos, vizinhos, professores, porteiros, merendeiros, etc., que o ajudavam como podiam. E nós, como pais, sabíamos que ele chegaria como um tornado. Olha aí a literatura, né? Olha a literatura, a metáfora aí, né? Como um tornado ou tsunami do bem. Eu, como pai, disse a ele: tenha, acima de tudo, Deus no coração. Estenda a mão ao próximo, seja humilde, use a sua sensibilidade de sempre. Seja honesto consigo e com o seu próximo. E, para finalizar, ajude o povo quando você estiver exercendo a medicina na qualidade de cirurgião plástico. Estas são as minhas palavras para a trajetória de um vencedor. Seu pai, Mori Ix Conomoel da Silva, e sua mãe, Lucidalva Ferreira dos Santos. Olha só, né? Parabéns, Mori. Parabéns pelo seu filho. Olha, futuro médico Paputirã. Isso, correto. Parabéns, parabéns. Então, é exemplo para que estudemos. Exatamente. Temos que estudar. Os jovens têm que estudar, atingir a profissionalização. A nossa Constituição Federal, ela é específica, ela diz o ensino para a formação profissional. Certo. E eu acho, Lázaro, importante também o exemplo do pai, né? Muito Mori bem. sempre foi estudioso. Mori é um exemplo em todos os aspectos, de pai, trabalhador, amigo, né? Amigo, bom esposo. A mãe é uma pessoa maravilhosa. A Ingrid é minha amiga de infância. Falar dela é ultrapassar o limite do amor, da paixão, do carinho, do afeto que eu tenho pela minha amiga Ingrid Bergman. Então aí, Mori, nossa homenagem aqui do programa da Mori para você e para o seu filho e para sua família. Muito bem. A literatura nas ondas do rádio. Minha gente, na dia 20, quinta-feira, próxima passada, anteontem, né? Houve o primeiro sarau da Escola Estadual de Ensino Médio, professor Edmundo Queiroz. A academia, a nossa academia, honrosamente foi convidada para o evento e se fez apresentar pela acadêmica Lia Oliveira e o acadêmico Ed Wilson. Por sinal, muito bem representada a nossa academia, o nosso Ateneu, na escola Edmundo Queiroz. Os trabalhos literários em destaque foram dos alunos do programa Educação para Jovens, tendo como tema indisciplinariedade entre as múltiplas linguagens. Olha só que tema. Correto. Interdisciplinariedade entre as múltiplas linguagens. Eu havia dito no início do programa que nós traríamos no próximo sábado, se Deus quiser, os 3 primeiros classificados do sarau. A acadêmica Lia puxou a minha orelha agorinha e mandou me avisar que não houve concurso, mestre Lázaro. Não houve concurso, presidente. Houve uma seleção de 3 poemas, inclusive da diretora da escola. Mas mesmo assim, acadêmica Lia, eu agradeço mais uma vez a sua presença marcante e a do nosso acadêmico Edilson. No próximo programa, nós queremos aqui
Vou pedir até ao Alex que providencie, como providenciou da vez passada, aquela cadeira. Nós teremos aqui, eu convido a diretora Luana. Como convidamos a diretora... A diretora Luana. Os 2 poemas selecionados, mais o dela. A acadêmica Lia Oliveira e o acadêmico Ed Wilson. Casa cheia. Para encher essa casa Umari, essa Casa querida cheia. Umari, encher a querida Umari de literatura. O Alex colocou a mão na cabeça. Meu Deus, qual é a logística que eu vou preparar para sábado que vem? Meu Deus, mas para que tanto problema? Não é problema, é literatura na Umari. É a Umari na Umari. Pois é, nós agradecemos à professora Luana Abreu Melo, diretora do Edmundo Queiroz, por essa iniciativa de convidar o Mari para essa brilhante iniciativa de literatura estudantil. Como disse o mestre Orlando, principalmente de jovens que retornaram ao estudo da EJA, do EJA. Eu, repito, quero a presença, como eu disse, das pessoas que eu citei no próximo programa. Canção poema. Juízo final. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Essa composição é de Elcio Soares e Nelson Cavaquinho. Interpretação maravilhosa, inesquecível de Clara Nunes. Isso. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer.
Juízo Final, Muito bem. inesquecível, uma letra- Clara Nunes. Pois bem, Uma letra bem trabalhada. vai ganhar 50 conto de réis para tomar um copo de garapa com unha de caranguejo. Eita, melhorou hoje. Lá melhorou, lá no mercado municipal. Então, para ganhar 50 conto, não é muito fácil assim também, não. Para bufo, não. Não é assim também, não. Assinale a única alternativa. Assinale a única alternativa que não tem referência com a mensagem da canção de Clara Nunes. A. Transmite uma mensagem de esperança e renovação. B. Que será eterno é o amor, paixão pelo namorado ou pela namorada. C. A ideia de um juízo final remete ao conceito religioso de um dia de julgamento. É o juízo final, onde os comportamentos das pessoas são avaliados e o destino da humanidade é decidida no purgatório. Quem acertar qual é a alternativa correta, pode mandar a mensagem para 8231-2958. O Alex está controlando. O que primeiro acertar. Quem não acertar, fica dobrado o prêmio para o próximo sábado. Já? Quem é o Magu de Santa Catarina, né? Estou ouvindo aqui em Joinville, Santa Catarina. Olha, legal. Parabéns, parabéns. Ei, Magu. Tudo Ei, de bom? Maguzão, parabéns. Um abraço do povo de Abutirã para o povo de Santa Catarina. Olha que legal, né? Nós fizemos um programa com ele aqui. Mauro Penedo. Bom dia, amigos acadêmicos, doutor Lázaro e Orlando, e todos os ouvintes desse programa muito necessário. Olha que o Mauro Penedo disse. Programa muito necessário. Quem tem mais, quem tem mais, quem tem mais. Olha o Naldo Trindade, ele voltou. Reapareceu. Bom dia, meu grande poeta Lázaro. Olha, grande poeta Lázaro Falcão. Bom dia, meu professor, mestre Holanda. Orlando, rapaz, Orlando e Holanda. CH. Já ligado em minha casa. Acredito que é a letra A. Infelizmente. Não. Infelizmente, o Naldo Bastos. Olha, o Não, Naldo olha- Bastos, lembrei do Naldo Bastos. O Naldo Trindade não passou, mas ele tem um saldo. Tem um saldo. Eita, eu tenho 50 aqui na nossa mão. Vem buscar, Naldo. Vem buscar, Naldo. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Vou passar a palavra para o mestre Orlando. 3 minutos para nós vamos para o apoio cultural. É assim, eu preparei dia 21, agora de março. Março é um dia muito especial para a literatura. Dia 21, agora de março, é o Dia Mundial da Poesia, o Dia Mundial da Poesia. E o dia 14, próximo passado, também de março, é o Dia Nacional da Poesia. Então, dia 21, dia... Tu queres? Não. Então, são 2 dias importantes. Nós temos 2 minutos. Tá, o Dia Mundial e o Dia Nacional. O Dia Nacional, inclusive, 14 do 3, é em homenagem ao poeta baiano Castro Alves, conhecido como o poeta dos escravos. Correto? Então, assim, na volta, no retorno do nosso intervalo, nós vamos, então, aqui referenciar essas 2 datas importantes, né, que dizem respeito diretamente à poesia, e vamos aqui brindar os nossos ouvintes com 2 textos, né, um do Castro Alves e outro do poeta Olavo Bilac. Muito bem. As pessoas que mandaram mensagens, ainda ninguém acertou. E não tem repeteco. Quem já mandou, não mande mais. Não tem repeteco. São 3 alternativas. Então Quem não acertaram.
Ninguém acertou ainda. Ninguém mas, acertou. meu Deus do céu. Quem mais aqui? Letra A, estava com rádio, mas logo eu estava com. Quem é esse aqui? É o Naldo Trindade. Eu estava com meu rádio com problema, mas agora estou a 1000. Vem cá, passa aqui, caboclo, passa aqui. Acertou? Ah, não, sim. Não, ninguém acertou ainda. O Bagu mandou dizer que ele não está concorrendo, mas ele está atento e citou a letra C. Não está certo. Também não. Então Não tá agora... certo. Não está certo. O mestre Orlando vai explicar por que depois. Isso. Vamos ao apoio cultural da literatura nas ondas do rádio. Voltando. Quando são 8h35 na capital do Umari. Depois o mestre Orlando, quando estiver se aproximando do fim do programa, vai explicar qual é a alternativa correta. A literatura, como ele explicou agora, tem essas nuances. Tem que ter cuidado, saber interpretar o texto poético. Então o mestre Orlando vai explicar depois qual é a alternativa correta. Muito bem. Então, antes eu estava falando que o mês de março é um mês muito querido da literatura, porque justamente ocorre nesse mês dias importantes. Dia 21, né, bem recente, de março, Dia Mundial da Poesia. E dia 14 é Dia Nacional da Poesia. Esse dia 14 foi criado em homenagem ao poeta Castro Alves, o poeta baiano, importantíssimo, né, um dos mais importantes da literatura. Tivemos até um concurso aqui. Isso. É conhecido como poeta dos escravos. Eu queria rapidinho, antes de ler aqui, fazer a leitura de 2 poemas importantes, né? Vontade. Dizer que, para os nossos ouvintes, para os nossos estudantes, né, que há uma certa diferença entre poesia e poema. Já, inclusive, falamos sobre isso aqui, né, no nosso diálogo literário, né, presidente? Então, a poesia, na verdade, é algo mais abstrato. Você pode ter poesia, por exemplo, olhando uma paisagem. Você está às 6h da tarde, sentado em um banco, em uma praia, e você olha o mar e aquele sol se pondo, aquele vermelho lindo, né, que reflete nas águas. Existe poesia aí. O teatro é poesia. Sim, existe poesia nesse momento. E aí você pode simplesmente sentir a poesia dessa forma abstrata, sentimental, subjetiva, mas de repente você está tão emocionado, né, por aquele momento, que você pega um papel, uma caneta e faz não mais poesia, você faz o poema, que é a concretização da poesia. Assim como a arquitetura é abstrata, o que é o concreto da arquitetura? É o prédio belo, o prédio arquitetônico, não é? O que é o concreto da pintura? É o quadro. Então, o concreto da literatura é o poema, que é exatamente, ele tem vida, ele dá vida. O pressuposto da literatura é a poesia. A poesia, e sim. O poema se concretiza. Se concretiza exatamente toda essa questão da literatura. Então, nós temos aqui um poeminha bem pequeno, 2, 4, 6. Eu tenho, inclusive, em casa um banner que eu mandei fazer com esse texto do Castro Alves, que coloquei no concurso que nós tivemos. Então, veja bem, Castro Alves, poeta dos escravos, né? Ele é conhecido como poeta dos escravos porque colocou todo o seu talento, toda a sua obra literária a serviço de uma causa social. Ou seja, foi um poeta engajado. Então, a causa do Castro Alves foi exatamente a questão da libertação dos escravos. Então, existem poemas fantásticos, uma linguagem assim absolutamente piramidal, que você lê o texto Navio Negreiro do Castro Alves e você tem a impressão, Alex, que você está dentro do navio vindo da África para o Brasil, né? Vendo as negras com as tetas arriadas, só pele, sem poder amamentar os seus filhos. Então, esse tipo de texto, na época, realmente mexeu com a sociedade. Eu acho que foi muito importante a literatura nesse momento, inclusive para fomentar esse sentimento de liberdade, todo esse sentimento de sofrimento que os escravos passaram. Então, Castro Alves, muito importante. Olha o que ele escreveu aqui, em relação ao livro e em relação à poesia. Bendito o que semeia livros,
livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro, caindo nalma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Olha que belo. Coisa linda. Linda, né? Quer dizer, chamando, conclamando o povo a pensar, né? A ler, através da leitura, pensar na sociedade. E temos aqui também um texto que eu considero muito fantástico, chamado Via Láctea, que é do Olavo Bilac, um poeta também muito importante, assim como Castro Alves, só que de uma outra vertente. Castro Alves é romântico, da terceira geração, já meio realista, e o Olavo Bilac é da tríade parnasiana, né? Poeta parnasiano. E o parnasianismo foi assim meio estranho, porque foi muito elitizado, mas o Olavo Bilac fez poemas maravilhosos. Então olha esse poema aqui, em que ele fala o seguinte, Olavo Bilac, Via Láctea. Ora direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, deslocado amigo, que conversas com ela? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? A pergunta que o eu lírico faz para as estrelas. E eu vos direi, olha só que lindo o terceto aqui que fecha, chave de ouro aqui. Eu vos direi, amai para entendê-las, ou seja, só quem ama pode entender as estrelas, né? Olha só, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir, estou arrepiado aqui, e de entender estrelas. Olha que lindo. Escutar. Escutar. E eu queria rapidinho aqui, presidente, que o senhor me desse aqui uma dica rapidinho aqui. Rapidinho aqui. Um minutinho. Aqui. Poesia sua. Tá aqui. Aqui. Vejam aqui, o Belchior. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Vejam bem, o grande Belchior, né, um dos expoentes da MPB, gravou... O Belchior, a minha irmã Isabel Falcão e a minha prima Gracita Falcão cantaram com o Belchior em Fortaleza, mano. Olha só, né? Cantaram, coisa Ele é de lá, maravilhosa. parece. E o Belchior, então, pegou essa dica aí, né, do Olavo Bilac e fez essa canção, né, um pouco que baseada no texto Via Láctea. Belchior, tá vivo? Não, parece que faleceu. Mas não muito tempo. Foi um cantor muito polêmico, né? Mas maravilhoso. Vamos lá. Fique à vontade. Tá. E para finalizar minha participação, porque o presidente sempre pediu isso, nós vamos aqui finalmente falar sobre a questão da tolerância pragmática. Perfeito. Tá? Então, primeiramente, gostaria de dar esse conceito, que é um conceito importante, um conceito filosófico, que é o conceito de pragmatismo. Então, pragmatismo é um conceito que determina que qualquer ideia, ela só é válida se ela for colocada em prática. Então, se você tem, por exemplo, a ideia de comprar um carro no final do ano, é uma ideia, é um sonho que você tem. Mas se você não trabalhar para que esse sonho se realize, esse sonho não vai se realizar e você não estará seguindo a filosofia do pragmatismo. Então aí você vai passar o ano todo trabalhando, economizando, né, para que você possa realizar esse sonho, uma ideia que você teve de comprar um carro no final do ano. E aí você trabalha o ano todo visando a
concretizar esse sonho. Então você foi pragmático, porque você teve uma ideia e correu atrás dela para alcançá-la. Então, pragmático geralmente é aquele que tem o pé no chão. Tudo que ele propõe, ele quer alcançar. E então, a tolerância pragmática em relação à linguagem é exatamente isso. Tá? Então, o pragmático, ele sempre almeja concretizar aquilo que ele deseja. Na questão da linguagem, é a mesma coisa. Qual é o principal objetivo da linguagem? Qual é o principal objetivo de uma língua? É a comunicação. Perfeito. Tá? Então, se você procura efetivamente entender o que você leu, o que você fala, de uma forma correta, você está sendo pragmático em relação à linguagem. Por isso que o pragmatismo tem muito a ver com a semântica, né? com a significação. Então, eu vou aqui dar o seguinte exemplo, rapidinho aqui. Vai um casal chique, num carro importado pela estrada. E, de repente, chegam 1h da tarde, os dois com muita fome, sabendo que o próximo local, digamos assim, chique, está a 100 quilômetros. De repente, eles observam na beira da estrada uma bodeguinha, um restaurantezinho humilde, né? E que, de longe, eles percebem que vende comida. Ele dá o sinal para parar, a mulher disse, não, ele vai parar num lugar desses, né? Nós somos da cidade, somos chiques e tal, não podemos parar num lugar desse. Mas a fome é tanta que ele acaba parando. Ou seja, já está se fazendo aí o quê? Um contexto de alguém rico, escolarizado, e de alguém, com certeza, né, pobre, humilde, que não tem, digamos assim, que ninguém ali tem talvez uma educação formal. Eles entram e tem uma placa escrita na parede com carvão. Tudo muito humilde, né? E eles contam 19 palavras, todas elas escritas de forma incorreta. Churrasco com X, salsicha. E aí o que acontece? Onde é que está o pragmatismo aí? Né? É a comunicação. Exatamente. Então ele tem que perceber, ele talvez ficasse... A mensagem. Correto. E está com fome, o pragmatismo é esse. Então ele tem que compreender que aquele contexto é referente a essa situação. Talvez fosse estranho para ele e para a mulher dele se as 19 palavras estivessem escritas corretamente. Perfeito. Porque não é isso que se espera. Então, o que é que vai acontecer? Né? Ele vai ficar ali e vai ter que pedir a comida que ele quiser e não deixou de pedir porque a palavra estava escrita de forma incorreta. Ele não vai deixar de ser atendido. Sim, exatamente. Porque foi incompreendido. Correto. Foi incompreendido. Correto. Sim. E o mais importante, presidente, é que ele percebeu que essas palavras foram escritas de forma incorreta pelo contexto. Né? Por isso que a gente chama de pragmatismo. E para concluir aqui, tem aqui... Tem aqui uma poesia do Magu. É rapidinho aqui. Olha o exemplo aqui. O contexto tem um prato de comida com talheres ao lado. Aí a mulher fala para o marido, amor, olha a pausa aí, amor, o jantar, ele fala para a esposa dele, amor, o jantar está pronto? Aí ela fala assim, estou fazendo amor. Aí ele fala, com quem? Olha o pragmatismo aqui. Uma vírgula. Então assim, amor, o jantar está pronto? Ela diria, estou fazendo amor. Era para ter dito, estou fazendo, entendeu? amor. Então, o pragmatismo é isso, quer dizer, nós temos que ter, o usuário da língua tem que ter essa capacidade de ter essa percepção, porque senão ele não se comunica. Minha gente, isso é muito importante. É isso que o mestre Orlando vai ensinar lá no nosso curso A Arte de Escrever, na Escola Nossa Senhora do Rosário, pela Escola Literária da UMARI. Rapidinho, não podia ficar sem isso aqui. Rapidamente. Você tem café preto? Sim, mas também tem com leite. Você tem café preto? Tenho, mas também tenho um processo contra você. Olha a vírgula novamente, né? Vírgula, café preto, café... Né? Racismo, chamou o camarada de preto pela vírgula. E aí é importante exatamente... A vírgula é pausa. É importante o conhecimento linguístico. Nem todo falante tem essa capacidade de fazer essa interpretação. Perfeito.
olha o Magu, mestre Orlando. Distante que estou agora, longe do que amo, perto do que sou apaixonado. Às vezes, em raros momentos, sonho um sonho acordado. Vontade de ir embora, embora seja verdade. Se for, levo a saudade ou fico com ela aqui. Mesmo com toda a dor no coração, vai decidir. Mas se eu for, um dia eu volto e volto então a sorrir. Vem sorrir em Marituba, Magu. Vem sorrir em Marituba. Quero mandar um abraço para o Luiz Dilton, o Rodrigo Falcão, o Aguiar, nosso amigo Anial, o Rodielso, o Mauro Peneudo, o Mori, meu amigo Mori, a Berg Maide, minha grande amiga, o Felipe Cruz, que está ligado no programa desde cedo. Eu vou pedir, antes de encerrar o programa, que o mestre Orlando esclareça qual é a alternativa correta na questão do juízo final. Sim. Primeira mensagem, primeira alternativa, transmite uma mensagem de esperança e renovação. Segunda, o que será eterno é o amor, paixão por um namorado ou namorada. C, a ideia do juízo final remete ao conceito religioso de um dia de julgamento onde os comportamentos das pessoas serão avaliados e o destino da humanidade é decidido no purgatório. Mestre Orlando, explique qual é a alternativa correta. Correto. Por exemplo, a alternativa C, ela basicamente ela resume o texto, ela diz o que é o texto, né, que é a questão do juízo, do julgamento. Tá? A questão A também tem uma relação direta à questão, no caso que teria que ser marcada, é a questão B. Né? Porque a letra ela é tão profunda, ela fala de um amor tão que está acima desse amor, não é? Mais específico, que é do namorado para a namorada. Então o texto não fala disso. O juízo final não fala disso. Não tem essa mensagem. Não correto. Tem. Então o juízo final, inclusive, é filosófico, né? Se possa correto. interpretar secundariamente correto. a questão do amor. Mas não é essa a prioridade do autor. A prioridade A mensagem poética não é essa. Inclusive uma mensagem filosófica, né? Perfeito, a questão da pessoa ser julgada no final. Então a alternativa correta seria a alternativa errada, aliás, correta, mas errada seria a alternativa B. Perfeitamente. Mestre Orlando, suas despedidas para eu fazer o encerramento do programa. Mais uma vez, é muito prazeroso estar aqui com vocês, né? O tempo realmente é curto. Essa questão da tolerância pragmática, na próxima semana voltaremos. E quero dizer também, presidente, rapidinho, que eu tive aqui um pedido para falar ainda sobre a questão da ambiguidade, que também é chamada de anfibologia, em relação àquele texto perfeito. Que o casal estava na cama. A pessoa não compreendeu por que aquele texto é ambíguo. Então, no próximo programa a gente vai explicar. E o Dilton também quer saber onde está a ambiguidade. Eu já vi lá no hino de Marituba. Eu já fiz uma análise também, na próxima semana a gente pode falar sobre isso. Muito bem. Fim de programa. Encerramos mais um encontro de literatura ao vivo, cujos poemas aqui declamados e cantados nos levam a viagens inimagináveis, cuja estrada é sinalizada pela graça da saúde, da paz e do amor em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agradecemos a sua companhia, maravilhosa a sua companhia, e esperamos que as palavras compartilhadas hoje continuem ecoando em você. Fique com Deus no coração. Até sábado.